Graça e paz, amados irmãos, meus amigos e amigas, todos aqueles que estão conosco e que amam a palavra de Deus, desejam ela, desejam se aproximar a cada dia mais dela e agradar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ao nosso Deus. Então nós vamos hoje finalizar, irmãos, o quarto livro histórico, que é o de 2 Samuel. Hoje nós vamos ler o capítulo 22, 23 e 24, finalizando esse quarto livro histórico. E amanhã, se Deus o permitir, nós estaremos adentrando no quinto livro histórico, né? No sexto livro histórico, né? No sexto livro histórico, que é o de 1 Reis, onde nós vamos ver sobre os reis de Israel e de Judá, amém? Nós vamos ver que no capítulo 23 haverá uma lista dos poderosos de Davi, né? Pessoas que lutaram com Davi, eram os seus poderosos, seus valentes. Nós vamos começar aqui a leitura do capítulo 22, Cântico de Davi em ação de graças, né? E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei de meus inimigos, fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele, e abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. Eu subi um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento, e por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou, e apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio, e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com benigno te mostraste benigno, com varão sincero te mostra sincero, com puro te mostra puro, mas com perverso te mostras avesso, e o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia,
E o Senhor clareia as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Ele é o escudo de todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. Eu os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés, porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste meu pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, eu os destruí. Olharam, porém não houve libertador, sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas, e os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá, os filhos de estranhos se me sujeitarão. Ouvindo a minha voz me obedecerão. Os filhos de estranhos descaíram e, cingindo-se, saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Capítulo 23, as últimas palavras de Davi. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que dominam no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os 37 valentes que Davi teve. Esses são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, ex-zenita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aioi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele Sama, filho de Ageu, a Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus.
Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega Davi à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3. E este alcançou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre estes 3, pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. Na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodó, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Palitita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Exusatita, Zalmon, Aioíta, Mararai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abil-Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Jacém, e Jonatas, Sama, Aratita, Aião, filho de Sarar, Aratita, Eliferete, filho de Asbai, filho de um Macatita, Elianã, filho de Aitofel, Gilonita, Israi, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beorotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Getrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu, 37 por todos. Capítulo 24, a numeração do povo e o castigo que Deus enviou. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E aos olhos do rei, meu senhor, o vejam, mas porque deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. Vieram a Gileade, a terra baixa de Gades, também vieram até Dan, Jaá e ao redor de Sidom, e vieram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Berseba.
Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi, fez-lo saber e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à sua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu, e vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra, e disse Araúna: porque vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta ira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome, ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a linha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Assim Davi comprou a ira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém? Glória a Deus, irmãos, que nós finalizamos hoje, então, o 5º livro histórico, né? Que é o de 2 Samuel. E nós vamos amanhã, se Deus permitir, entrarmos em 1 Reis, né? Que fala, que tem um tema sobre os reis de Israel e de Judá. Amém, irmãos? Nós vamos orar agradecendo ao Senhor e que nós continuemos assim firmes no nosso propósito para com Deus. Amém? Que é estarmos, né, conhecendo a palavra dele a cada dia mais e mais. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, por esta bênção maravilhosa de termos completado mais um livro da tua palavra, o livro de 2 Samuel, o 6º livro, o 5º livro histórico, Senhor, e por isso nós te agradecemos, ó Deus, que nós continuemos firmes, buscando a Ti enquanto se pode achar, invocando, Senhor, o Teu santo nome, ó Pai, enquanto o Senhor está perto, ó Deus. Em nome de Jesus, continua com as Tuas mãos estendidas para nós que tememos ao Senhor, que venha brilhar o sol da justiça, meu Pai, que o Senhor, como livrou Davi dos seus inimigos, venha nos livrar dos nossos inimigos, daqueles que se levantam
sem causa, sem motivo, sem razão, daqueles que querem intentar o mal contra as nossas vidas, meu Pai, que eles venham saber que Tu és o Deus sobre as nossas vidas, assim como Tu és o Deus sobre Israel, Senhor. E em nome de Jesus, meu Pai, ainda que eles pareçam ser mais fortes que nós, que o Senhor venha prevalecer em nossas vidas contra o forte inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que toda barreira, impedimento, todo mal, tudo aquilo que quiser se colocar como impedimento, como barreira em nossas vidas no decorrer do dia, das horas e daquilo que havemos de fazer, que seja colocado por terra agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor acampe o Teu anjo ao nosso redor, para que nos livre de todo mal, de toda malignidade, em nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, graça e paz. Que o Senhor te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém? Fique com Deus.